também queria levantar um terceiro ponto, né? Que é o seguinte, são muitos os tipos de caixas acústicas que nós temos hoje em dia. Os tipos de caixas acústicas. Para começar, só para começar ali, antecedendo até aonde eu quero chegar, nós temos as passivas e as ativas, para começar, né? As caixas passivas, que você já deve ter ouvido falar, ou as ativas, que na verdade o nome mais correto seria amplificadas. Então, para começar, já tem essa distinção. As caixas passivas, elas dependem de outros equipamentos para que elas possam funcionar, né? Elas precisam de amplificadores de potência. O que me leva a crer que vai ser necessário, então, que você escolha dois equipamentos, a caixa em si e o amplificador de potência. Que, muitas vezes, eu observo que as pessoas compram de fornecedores diferentes, fabricantes diferentes, né? A caixa é do modelo X, o amplificador de potência é do modelo Y. O que eu colocaria aí algumas ressalvas, tomaria alguns cuidados com relação a isso. Eu, particularmente, dentro de todo o circuito de igrejas que eu dou suporte e tudo mais, eu percebo que a melhor escolha, na maioria das vezes, né, obviamente que existem muitos exemplos onde a caixa passiva ela é o mais indicado, né, a gente pode falar mais sobre isso, mas eu percebo que, na grande maioria, eu vou colocar aí para mais de 85%, a caixa acústica ativa ou amplificada, ela é uma escolha mais certa. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da caixa ativa, ela se difere da caixa passiva, porque dentro dela foi pensada pela fabricante o amplificador de potência mais eficiente para alimentar com energia esses falantes. Então, a própria fabricante, né, ela já pensou e já forneceu dentro do equipamento a energia necessária para fornecer da maneira mais eficiente a energia para aquela caixa funcionar. Então perceba, se você compra a passiva, você vai ter que comprar o amplificador de potência. Se você comprar ativo, o amplificador de potência já está dentro. Então, tudo bem, eu respeito, existem muitos projetos onde é necessária a passiva. Porém, a ativa você já está dando um passo assim, vamos dizer assim, mais eficiente, né? A própria desenvolvedora já está te ajudando nisso. No que diz respeito às caixas que a Yamaha faz, aí eu tenho mais uma ressalva. Porque a Yamaha, ela não é só uma caixa acústica amplificada, os nossos modelos, né, pontuais. Elas são bi-amplificadas, porque a Yamaha constrói as suas caixas acústicas de uma forma que então tem o pré-amplificador, né, onde você vai conectar o cabo vindo da mesa, o microfone, né, só para que fique claro. Em seguida, nós temos ali, né, então, pré-amplificador. Em seguida, nós temos o crossover, né, que é onde vai dividir os sinais, aquilo que vai ser reproduzido pelo alto-falante e o que vai ser reproduzido pela corneta, né? Então, nós temos o crossover e, em seguida, após o crossover, um amplificador de potência para cada um dos falantes. Ou seja, é calculado um amplificador para esse falante, né, para a corneta, e um para o alto-falante. Isso traz muito mais segurança, isso traz muito mais eficiência, isso traz um resultado final muito melhor. Tudo bem? Mas eu queria falar a respeito dos tipos, né? Eu comecei falando a respeito do passivo e da ativa, né? da amplificada, só para pontuar que existem esses dois universos. Porém, para além desses dois universos, nós temos as caixas em coluna, né? Nós temos as caixas pontuais, como esse modelo de DBR que eu tenho aqui ao meu lado. É uma caixa pontual, assim como a DXR, assim como a DZR. Então nós temos as caixas em coluna, nós temos as caixas pontuais e nós temos o line array, né, que vocês já devem ter visto nas igrejas, que são aquelas células montadas, sobrepostas umas às outras, né, assim fazendo certa curva na maioria das vezes. Nós temos, então, para a sonorização da igreja, na maioria das vezes, esses três modelos. Porém, são muitas as outras caixas acústicas que nós temos. Nós temos caixas de embutir, né, no forro, nós temos caixas de superfície menores, que também são passivas para fazer, por exemplo, um mezanino, etc, etc. Então, olha só, eu contei para vocês três tipos, né, a coluna, a pontual e o line array. Então, só aí você já tem diferença de fabricante, diferença de tamanho de falante, diferença de cada uma das descrições que eu falei para você se atentar. Então é muito importante que você possa absorver um pouco de conhecimento sobre cada um desses modelos antes de fazer a escolha do que você vai comprar ou antes de querer copiar a igreja do vizinho, né? Porque lá pode ter dado certo, na sua pode ser que você tenha que fazer alguma alteração nesse projeto. A Yamaha,
ela tem uma linha incrível de caixas acústicas, incrível. Nós temos a linha DBR, que está aqui do meu lado, inclusive, né? 2 modelos de DBR aqui, 2 unidades de DBR15, que é a nossa linha de entrada. Mas mesmo na linha de entrada, a Yamaha se preocupa muito com a qualidade. Então, mesmo na linha de entrada, se você observa no painel traseiro dela, você tem um DSP, você tem um filtro FearX, né, que vai trazer aí uma resposta mais natural para o som. Você tem ajustes de corte de frequência para poder já fazer alguns ajustes na caixa. Anterior mesmo, até você fazer os ajustes na mesa, você pode já deixar esses ajustes na própria caixa. E como eu disse do DSP, você também tem alguns pequenos ajustes ali que você pode fazer, se a caixa vai estar pendurada, por exemplo, num tripé, ou se ela vai estar sendo utilizada como monitor. Isso tudo eu estou falando da nossa caixa de entrada. A partir da caixa de entrada, a gente tem a DXR MK2, que já é superior à DBR. Superior nos componentes, superior no gabinete, né? E para além da DXR MK2, nós temos a DZR, que é a melhor caixa acústica que a Yamaha já fez até hoje, né? Para quem está assistindo esse vídeo aí em 2022. É a melhor modelo de caixa acústica que a Yamaha já fez até hoje. Então, nesse modelo aí nós temos coisas muito mais avançadas, né? Nós temos um painel DSP onde eu consigo memorizar cenas, consigo enviar áudio através de rede com o protocolo Dante. Por exemplo, se eu tenho uma TF, como eu tenho aqui do meu lado, uma TF com a plaquinha Dante, eu consigo enviar sinal para minha caixa acústica por cabo de rede. Eu consigo controlar os ajustes da minha caixa, vamos supor que ela está pendurada a 5 metros de altura, eu consigo controlar ela pelo meu computador. Então percebam que não é qualquer coisa você escolher a sua caixa acústica. É interessante que você pense em tudo que ela pode te fornecer de recurso para a sonorização da sua igreja. Porque eu já disse isso no outro treinamento, né, que eu estava falando anteriormente, e repito para quem está assistindo a esse. Se o som da sua igreja não for audível, não for claro, cristalino, se eu não consigo escutar a voz do líder que está ali pregando, de que vale tudo isso? Né? O objetivo da igreja não é esse? Transmitir uma palavra? Transmitir uma palavra que você ouça, reflita, medite, né? Se lapide, transforme a si mesmo. Como que eu vou conseguir fazer isso se eu não entendo o que é dito ali, né? Então, eu acredito que seja muito do interesse de vocês procurar saber a respeito das caixas acústicas com mais profundidade. Tomar para si mesmo, né, ir atrás e procurar saber o que cada uma delas é capaz de fazer, a diferença entre elas. Né? Acredito que o treinamento de hoje a gente poupe vocês um pouquinho desse mergulho técnico, mas a gente pode ter a oportunidade de falar mais sobre isso num treinamento futuro. Mas é importante você entender que existe uma diferença muito grande entre uma coluna, uma caixa pontual e um line array. E que vai ser necessário você procurar saber a respeito da diferença entre cada um desses modelos para você poder escolher com bastante certeza, né, com bastante firmeza, o modelo que você vai utilizar na sua igreja. Porque isso vai fazer com que futuramente não seja necessário trocar. Né? Porque eu conheço muitas histórias de igrejas que compraram a caixa, como eu disse lá na historinha lá no começo, né? Comprou e foi necessário trocar. E pode ser que essa segunda troca ainda aconteça, sabe assim? A pessoa foi lá e trocou, mas também trocou errado. Porque pode ser que a primeira vez tenha comprado errado porque comprou errado. Aí a segunda vez imitou o vizinho. Comprou errado de novo. Aí vai ter que comprar uma terceira vez. Então, assim, para evitar isso, eu acho super interessante que vocês possam ir atrás dessas informações, porque vai fazer muita diferença na hora daquele grande tópico, eu preciso melhorar o som da minha igreja. A cadeia de som ela é longa, né? É o microfone, é o instrumento, é o músico, é a voz da pessoa que está atrás do microfone, é o cabo, é a mesa de som, né? E é a caixa acústica. A cadeia é longa, mas são poucos os itens dessa cadeia que são tão importantes para um reflexo tão direto na melhora da qualidade do som quanto a caixa acústica. A caixa acústica realmente ela está ali no topo como protagonista, como eu disse anteriormente. Então, esse treinamento curtinho que eu quero dar é exatamente para trazer um pouco de clareza para vocês sobre alguns pontos que vocês precisam se atentar na hora de comprar. E aí, eu quero concluir só com mais 1 ou 2 pontinhos aqui, só para ver se eu consigo concluir de uma maneira breve, que é o posicionamento dessa caixa. Não adianta nada se você comprou a caixa certa, mas colocou ela errado, tá bom?
Não adianta nada. Você vai continuar com som ruim na sua igreja. Então você compra a caixa, certo? Foi lá, viu, pô, essa é a caixa. Pô, ela tem todos os recursos que eu preciso. Pô, ela tem garantia. Poxa, como as caixas da Yamaha, ela tem 4 sistemas distintos de proteção para minha caixa não ir para assistência técnica. Né? Então, olha só, fui atrás, descobri que é esse o modelo que eu quero, é isso que eu preciso, não sei o que lá, pum, instalei errado, coloquei ela apontando meio que para cima, para o ar-condicionado. Não adianta. Então é muito legal também quando você pode ter tanto um apoio profissional, de alguém que vai lá e te oferece uma ajuda profissional, no sentido mesmo, assim, né, uma pessoa com esse conhecimento, que vai fazer um projeto para você, ou que você vá atrás dessas desenvolvedoras de tecnologia, como nós, por exemplo, da Yamaha, para te auxiliar, pelo menos com algum conhecimento, seja lá na nossa rede social, um vídeo do YouTube, alguma coisa assim, como que você pode posicionar melhor sua caixa. E aqui eu posso dar já algumas diquinhas para você já arriscar uma coisa ou outra. Gente, não dá para não apontar a caixa para as pessoas, tá bom? Se a caixa, a face dela, estiver apontando para a parede lá do fundo, você com certeza não vai ter um resultado tão bom quanto se essa caixa estiver apontando para as pessoas. As frequências agudas, elas são muito direcionais, elas dependem de estar direcionadas às pessoas que estão ouvindo, né? É que aqui eu estou de microfone, mas se eu colocasse a mão na minha frente, aqui vocês já vão perceber que o som muda muito. Por quê? Porque a minha mão, ela já é uma barreira para as frequências agudas. Então, se eu direciono essas frequências para a parede, para o ar-condicionado, para a janela, não dá certo. Você não tem o mesmo resultado quanto se você apontar para as pessoas. Né? Esse já é uma primeira dica. Uma segunda dica seria você pensar em não aproximar tanto a sua caixa de uma parede, deixar ela coladinha com uma parede. Por quê? Porque a parede ela é um objeto de reflexão do som. O som vai bater e vai refletir. Isso, quanto mais você consegue fugir dessa reflexão, né, você consegue... Vou tentar utilizar uma palavra para trazer isso para o nosso conhecimento, tá bom? Mas a gente pode falar isso de uma maneira mais técnica. Mas você consegue ter mais o controle dessas frequências quando você não tem tanta influência e interferência de objetos reflexivos, como janelas, paredes, né? Um chão muito duro e liso, por exemplo, um mármore, né? Vai refletir muito som, vai trazer muita reverberação. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Quero só dizer que o posicionamento das caixas pode ajudar tanto numa melhora da qualidade do som para toda a audiência, como pode também trazer uma melhora, inclusive para o controle disso para quem está lá no som. Por quê? Se as caixas estiverem mal posicionadas, elas podem inclusive fazer com que o fator de microfonia aconteça com mais frequência. Então percebam, a escolha da caixa e o posicionamento que ela vai ter dentro da sua igreja tem muita importância. E eu espero que essa aula possa ter ajudado vocês, pelo menos, a terem um pouco de conhecimento sobre isso e poderem fazer uma escolha mais consciente na hora de escolher ou de trocar a caixa da sua igreja. Tá bem? Qualquer dúvida, entrem lá em contato conosco pelo nosso site, no nosso perfil do Instagram e estejam junto de nós porque a gente tem muito a oferecer para vocês de suporte, de atenção, para dar todo o respaldo que você precisa para entregar o melhor possível para sua igreja. Tá bem? Muito obrigado.